Olá, minhas amigas e meus amigos aqui do canal Mensagens Kardecistas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. E aprofundaremos as reflexões na quarta-feira, às 20 horas, na nossa tradicional live do Evangelho no Lar. E essa semana a gente inicia o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E vamos estudar os itens de 1 a 5, Moisés e Jesus. E o capítulo 1, ele começa com uma citação a Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Meus irmãos, iniciamos a nossa reflexão de hoje com essas palavras de Jesus, que nos convidam a compreender a continuidade da revelação divina. Jesus deixa claro que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Para entendermos isso, precisamos voltar à lei mosaica, que se divide em duas partes distintas: a lei de Deus, expressa nos 10 mandamentos, e a lei civil e disciplinar, que Moisés estabeleceu para orientar o povo hebreu em seu tempo. Os 10 mandamentos são universais e eternos: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, são princípios que permanecem válidos em qualquer época e cultura, porque não dependem de costumes, mas expressam a justiça divina. Por isso, Jesus os confirma e os amplia, ensinando que não basta obedecer exteriormente, mas é preciso transformar o coração. Já as leis civis, como regras de convivência, punições e práticas rituais, foram adaptadas àquele povo rude que acabara de sair da escravidão do Egito. Moisés, para dar autoridade a essas normas, as revestiu do selo divino, pois precisava conter um povo indisciplinado e ainda muito materialista. Jesus, porém, veio dar novo sentido. Ele combateu o formalismo vazio, as práticas exteriores sem amor, e reduziu toda a lei a 2 mandamentos essenciais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que antes se baseava no temor, em Jesus se transforma em amor. O Deus severo e vingativo é revelado como Pai misericordioso, que acolhe, educa e perdoa. Vejam como isso é atual. Ainda hoje, muitos de nós seguimos leis exteriores por medo de punição social, mas não por convicção íntima. Jesus nos convida à vivência sincera. Não basta cumprir a lei de forma mecânica, é preciso transformar a consciência. O Livro dos Espíritos nos recorda que a lei natural está gravada na consciência de cada ser humano. Assim, o Evangelho não é algo distante, mas um chamado permanente à nossa vida diária. O que significa amar a Deus e ao próximo hoje? Significa viver com honestidade, respeito, solidariedade, compaixão, combatendo preconceitos e violências, defendendo a vida e a dignidade humana em qualquer circunstância. Jesus também se apresenta como aquele que dá cumprimento às profecias. Ele não é apenas um legislador moral, mas um espírito de natureza superior, enviado por Deus para nos ensinar que a verdadeira vida não é a terrena, mas a espiritual. Por isso disse: meu reino não é deste mundo.
E o Espiritismo, como prometido consolador, vem explicar e aprofundar o que Jesus ensinou, trazendo a chave de muitas de suas palavras ainda ocultas. Moisés nos deu a base da lei. Jesus nos trouxe o amor que preenche e dá vida. O Espiritismo nos convida a conviver esse amor conscientemente, à luz da razão e da fé. A lei mosaica representou a infância espiritual da humanidade, com disciplina e temor. O Evangelho de Jesus inaugura a juventude com responsabilidade e amor. O Espiritismo nos chama agora à maturidade, unindo fé e razão, religiosidade e ciência, espiritualidade e prática de vida. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, refletir: temos vivido no cumprimento exterior da lei ou temos deixado que o amor de Jesus transforme nossos sentimentos em atitudes? E finalizo com a lembrança de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lei antiga dizia olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensinou a vencer o mal com o bem. O Espiritismo nos chama a transformar o coração em oficina do amor, onde cada ato seja uma semente de luz. Que cada um de nós, ao contato com esses ensinamentos de Jesus, leve consigo o compromisso de viver a lei de Deus, não como imposição, mas como escolha de amor, trabalhando pelo bem comum e pelo nosso progresso espiritual. Que a paz do Cristo permaneça conosco, hoje e sempre. E eu aguardo todas e todas vocês na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite.